Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. O nosso clube de leitura se reúne para juntos lermos a Bíblia, interpretarmos os textos. Hoje é o nosso dia de número 314. Cada vez mais nos aproximamos da conclusão do nosso plano. Olha que coisa maravilhosa, hein? Estamos na parte do livro dos profetas menores, mais precisamente falando do profeta Miqueias, e hoje vamos ler a partir do capítulo 2 e concluir também esse livro, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por mais um encontro com a Tua Palavra, que dia maravilhoso. Como o Senhor tem sido bom e misericordioso em tudo, em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Estamos chegando ao final de um ano, Senhor. E até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. Dias onde nos encontramos, muitas vezes, não só eu aqui, mas eu tenho certeza que do outro lado, algumas vezes essas pessoas entraram, mesmo estando corridas, mesmo estando aflitas, mesmo tendo muitos afazeres naquele dia, quem sabe até com uma dor de cabeça, a saúde um pouco debilitada, como dias que eu estive, somos humanos, essa pessoa também do outro lado esteve, mas com um propósito firme. Seguimos, continuamos e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que tem nos dado força, graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse clube de leitura, por cada irmão, cada irmã, que do outro lado da tela se une a esse clube todos os dias. Que através de nós, Senhor, a Tua palavra verdadeira seja divulgada, de forma genuína, sem interesses denominacionais, institucionais, que sempre seja sobre Bíblia. O nosso clube que nasceu há mais de um ano, hoje estamos no segundo ano e pretendemos continuar, se assim o Senhor permitir, até a Tua volta. Seja feita a Tua vontade. Que esse clube cresça divulgando a palavra, sempre sobre Bíblia, não sobre pessoa, não sobre quem está à frente do clube ou qualquer participante do clube, mas acima de tudo sempre, honra e glória sejam dadas ao Teu santo nome. Oro em nome de Jesus, certo de que o Senhor ouve a nossa oração. Que assim seja. Oramos em nome de Jesus sempre. Amém. Graças a Deus. Bom, estou vendo aí o pessoal do Rio de Janeiro bem presente hoje no nosso clube, deixando aí os seus comentários. Que bacana, muito bom. Que o Senhor abençoe a todos vocês, tá? Vamos seguir com a leitura, Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que tramam iniquidade e maquinam o mal nas suas camas. Quando alvorece, eles o praticam, porque está no poder da sua mão. Veja que coisa. Então, à noite, eles estavam maquinando um mal. Qual é o mal? A gente já vai ver na sequência. E quando amanheciam, colocavam esses planos em prática. Por quê? Porque eles detinham o poder. Na mão deles estava o poder em fazer essas maquinações. Versículo 2. E cobiçam campos, e os tomam de forma violenta. Cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim oprimem um homem e a sua casa, e a um homem e a sua herança. Então, qual é o mal que eles praticavam? Eles tomavam as terras e as casas dos que não tinham tanto poder assim. Os poderosos, os ricos, os que tinham mais condições, eles planejavam dominar tudo. Eu quero aquela terra, eu quero aquele campo, eu quero aquela casa. E aí maquinavam, como que eu vou conseguir tomar posse daquele plano? Tomar posse daquela terra, tomar para mim aquela casa. E como eles detinham o poder político, o poder econômico, o dinheiro, então eles iam lá e tomavam a herança das pessoas.
porque a herança das pessoas, aquela terra que foi dada ao povo, pertencia ao povo, pertenciam ao Senhor, mas o Senhor conferiu ao seu povo, as 12 tribos de Israel. Desde o tempo de Josué, nós lemos isso juntos, foram feitas divisões. Esse pedaço daqui até aqui é da tribo tal, daqui até aqui é da tribo tal. E depois as divisões entre as tribos. A casa do fulano, esse pedaço de terra pertence à casa do fulano, por gerações e gerações. Ainda que fosse por uma justa causa, a ordem do Senhor é que eles não perdessem aquela terra. Eles trabalhariam alguns anos para pagar a dívida, mas no 7º ano a dívida era perdoada de todos. Ninguém era para estar perdendo terra, perdendo casa, não. Mas os ricos e os poderosos maquinavam, planejavam, tramavam e tomavam as terras, as casas, os campos, as heranças do povo. Mas isso não ficaria assim, versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família projeto um mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis de forma tão arrogante, pois este tempo será mau. Naquele dia levantará contra vós uma parábola, lamentarão com pranto lastimoso e dirão: estamos inteiramente arruinados. Ele mudou a porção do meu povo e retirou, como a retirou de mim. Tirou nossos campos e dividiu. Portanto, não terás quem lance o cordel pela sorte na congregação do Senhor. Então, qual era o mal que o Senhor estava planejando contra eles aqui? Nós já sabemos, porque nós já passamos por leitura que nos falou isso. Miqueias, bem antes ali, em paralelo com Isaías, ele já profetizava então que um dia eles perderiam as suas terras. Ele está profetizando aqui o exílio. Ele está profetizando o seguinte: vocês estão tomando aí a herança do povo? Não tem nada não. Vocês vão perder tudo. Tudo. Todas essas terras serão dadas a um outro povo. Futuramente, o remanescente volta, toma posse tudo de novo. E aí ninguém nem vai lançar o cordel, lançar sorte, né? Lançar o cordel seria lançar sorte para fazer divisão, porque tudo já está dividido, tudo já está resolvido conforme o Senhor quis desde o princípio. Versículo 6. Não profetizeis, dizem os que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estes os seus feitos? As minhas palavras não fazem bem ao que andam retamente? Mesmo tarde meu povo se levanta como inimigo. Tiraste o manto com a roupa daqueles que passam seguros, como homens que voltam da guerra. Como homens que voltam da guerra. Versículo 9. As mulheres do meu povo vós lançaste fora de suas agradáveis casas. Dos seus filhos tirastes a minha glória para sempre. Levantai-vos e parti-vos, pois este não é o seu descanso. Porque é poluído, deve destruí-lo, e com dolorosa destruição. Se um homem andando no espírito de falsidade mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Eu certamente ajuntarei, ó Jacó, todos vós, certamente reunirei o remanescente de Israel. Eu os colocarei juntos como as ovelhas de Bozrá, como o rebanho no meio do seu pasto. Eles farão grande barulho por causa da multidão de homens. O rompedor subirá diante deles. Eles romperão e irão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá adiante deles, e o Senhor na cabeça deles. Vamos para o capítulo 3. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele,
lhes quebrais os ossos e os cortais em pedaços como para a panela e como carne para dentro do caldeirão? Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Agora vejam isso. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem o meu povo errar, que mordem com seus dentes e clamam a paz, e contra quem não coloca nada em suas bocas, preparam guerra. Veja isso. Entenda o contexto. O que estava acontecendo antes? O Senhor estava falando sobre o que eles faziam, né? Com o que eles recolhiam do povo. Era como se picasse em pedaços e colocasse em panelas para comer. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem meu povo errar. Por que faz o povo errar? Porque são falsos profetas. Ensinos errados, ensinos falsos, profecias falsas. Que mordem com seus dentes e clamam paz. Ou seja, quando tem o que comer, quando o povo dá o que os sustenta, eles clamam paz. E contra aqueles que não colocam nada em suas bocas, preparam guerra. O que esse texto está dizendo aqui? Esse texto está falando que os falsos profetas só pensam na barriga deles. Aqueles que os sustentam, aqueles que através dos seus grandes dízimos e ofertas dão para eles o que morder, eles profetizam paz. Mas aqueles simplesinhos, aqueles que não trazem, aqueles que não dizimam, aqueles que não ofertam, para esses eles proclamam guerras. Não é diferente nos dias de hoje. São os profetas do Pix, são os profetas das celebridades, os profetas dos famosos. Hoje em dia está cheio, que só querem profetizar para os famosos, para os ricos, que querem, morder o que eles têm para oferecer e encher a sua barriguinha. Mas os pobres, os menos favorecidos, a esses eles não estão nem aí. Vivem enfiados aí na casa dos famosos e dos ricos. Pode ver. Os apóstolos, os profetas, as profetas, tem um monte hoje, né? Da chave Pix, né? Tenho o que comer, está me sustentando, eu vou profetizar. Assim diz o Senhor. Mas o povo mesmo na miséria, em sua grande massa, passando dificuldades. E os profetas do Pix, dos carrões, das bolsas de 15, 20, 30 mil, estão soltos por aí. Cuidado, cuidado. Portanto, noite virá sobre vós, para que não tenhas visão, e haverá trevas sobre vós, para que não adivinheis, e o sol descerá sobre os profetas, e o dia será escuro sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, pois não há resposta de Deus. Mas verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e poder para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve isto, eu peço, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominam o julgamento e pervertem toda a equidade, que constroem Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes, olhem isso, os seus chefes julgam por recompensa. Os políticos, os líderes, julgam por recompensa. Seus sacerdotes, que eram os ministros do templo, ensinam por salário. E os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor e dizem: não está o Senhor entre nós? Nenhum mal virá sobre nós. Então, olha o que esses caras de pau dizem. Eles dizem o seguinte: mas vocês não estão vendo as coisas de Deus acontecendo entre nós? Olha esse grande templo, olha essa igreja cheia, olha isso, olha aquilo. Então, eles se encostam no Senhor, se apoiam no Senhor,
se apoiam na paciência, na longanimidade do Senhor, na graça comum do Senhor. Porque se alguém é abençoado é por graça, não é por causa deles. Mas se apoiam. Não, olha o testemunho, olha isso, olha aquilo, olha a quantidade de igrejas que nós temos espalhadas pelo mundo, olha como a minha igreja é cheia. Se não fosse Deus comigo, não estaria acontecendo isso. Se apoiam nisso, se apoiam nessa graça, se apoiam na paciência do Senhor. Ai desses, ai desses. Olha o que o texto está dizendo. Os líderes, os sacerdotes e os profetas corruptos pregavam essa falsa fé, pensando apenas no dinheiro, como diz o texto aí. Olha para o texto. Por dinheiro. É só por dinheiro. É só por recompensa. E aí se encostavam no Senhor, no fato do Senhor ser bom. Esses dias eu vi um falso profeta dizendo o seguinte: eu vejo aí muitos pastores, reformadores, dizendo que eu só trabalho com revelação, e que isso não mostra que eu sou de Deus e tal. Olha a minha igreja, olha quantos testemunhos, olha isso, olha aquilo. Não, tudo bem. Ele falou assim: se o que eu faço por adivinhação, se não é de Deus, se é algo do mal, então que eles venham colocar a mão na minha cabeça. E se for demônio, que o demônio se revele. Mostra que eu estou com demônio. Mostra que eu estou com demônio. Agora, se eles orarem em mim e não acontecer nada, é sinal de que é eles que não têm discernimento e não sabem discernir, que é o Espírito de Deus que está em mim trazendo essas revelações. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para nós aqui que não temos compromisso com profeta, pastor, bispo, padre, papa, placa de igreja, nosso compromisso é com a Bíblia. Eu quero dizer para você o seguinte: nem sempre uma pessoa que está sendo usada pelo demônio vai incorporar, vai mostrar visivelmente. Vocês se lembram de Judas? Quando Satanás entrou nele? Judas estava ali à mesa com os 12. De repente Satanás entrou nele e ele foi trair Jesus. A Bíblia não diz que Judas incorporou, virou as garras para trás. Eu sou o demônio. Não. Judas saiu dali tranquilinho, como um dos 12. Mas com o demônio. O demônio entrou nele, diz a Bíblia. Satanás entrou em Judas. Ninguém percebeu que ele estava com Satanás, não. Vai achando que é assim. Vai achando que o falso profeta, os anticristos, andarão incorporados e manifestados e as pessoas vão ver, não, aquele ali é o demônio. Não. Vai ter a aparência de coisa boa. Vai estar apoiado no Senhor, nos grandes templos, nas belas obras. Mas é só por ganância. É só por dinheiro. É só ambição. Mas a parte que lhes cabe já está preparada. Porém, o Senhor é longânimo e paciente. No tempo dele será revelado. Não é agora não, mas uma hora vai ser revelado. Vamos concluir aqui. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de pedras, e o monte desta casa como os altos lugares da floresta. Por causa dos falsos líderes, dos sacerdotes corrompidos, dos falsos profetas, o povo estava errando, e Deus então enviaria juízo sobre o povo. A terra era como desse um reset, né? O povo vai ser exilado, depois eles vão voltar. Capítulo 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ele, e muitas nações virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitas pessoas,
e repreenderá nações poderosas distantes, e suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, Uma nação não levantará, a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada homem debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todas as pessoas andarão, cada uma em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, reunirei a que cocheava, recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha afligido. A que cocheava, A que estava dividida entre dois pensamentos, que andava mancando, Eu vou recolher naquele dia, isso aqui está falando do remanescente, Depois das guerras, como nós já vimos, um povo que seria preservado. Vou trazer de volta os que foram expulsos, os que foram afligidos. Versículo 7. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então aponta para Cristo, para o reino do Messias. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá até mesmo o primeiro domínio, o reino virá para a filha de Jerusalém. E agora, por que choras em voz alta? Não há rei em ti? O teu conselheiro pereceu? Apoderou-se de ti dores como a de uma mulher em trabalho de parto? Está em dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como uma mulher que está em trabalho de parto. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e irás até Babilônia. Ali serás salva, ali o Senhor te remirá da mão dos teus inimigos. Então, ele promete, aponta para Cristo, aponta para uma restauração e o reino de Deus, trazido por Cristo, mas agora vocês vão sentir primeiro as dores, Vocês são levados para a Babilônia, mas lá vocês serão curados, o Senhor remirá vocês. Versículo 11. Agora também muitas nações se reúnem contra ti, que dizem, seja profanada e esteja os nossos olhos sobre Sião. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, pois as reuniu como feixes na eira. Levanta-te, levanta-te e trilha, ó filha de Sião, pois eu farei de ferro o teu chifre e de bronze os teus cascos, e tu despedaçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Há um cerco contra nós. Ferirão ao juiz de Israel com a vara no queixo. Mas tu, Belém, Efratá, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então veja, virá guerra, virá ataque, virá exílio, por causa dos falsos líderes políticos, liderança do povo, corruptos, os poderosos, os mais ricos que tomavam tudo, os sacerdotes que ministravam de forma errônea, que só pensavam no seu ventre, os falsos profetas que quando tinham o que morder, profetizavam, quando não tinham, não estava nem aí. Enfim, a coisa vai ficar feia para vocês, como uma mulher quando está para dar à luz. Mas eu vou reunir vocês novamente. E o que vai acontecer? Olha para o versículo 2 e enxergue a pessoa central do versículo 2 e coloque no comentário o nome dele. Diga o nome dele quando você entender. Mas tu, Belém Efratá, embora sejas pequena entre milhares de Judá, de ti sairás para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos e desde a eternidade. Quem é esse? Coloque o nome dele. Portanto, ele os entregará até o tempo em que tiver dado à luz aquele que está de parto. Então, o restante de seus irmãos retornará
aos filhos de Israel. E ele permanecerá, quero ver nos comentários aí o nome dele, hein? E ele permanecerá e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e habitarão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Aponta para quem? Isso, Cristo, que nasceu em Belém. Versículo 5. E este homem será a paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, então levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e consumirão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Síria quando vier à nossa terra e quando pisar em nossas fronteiras. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitas pessoas, como orvalho do Senhor, como chuva sobre a grama, que não espera pelo homem, nem aguarda pelos filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitas pessoas, como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos das ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei as tuas carruagens, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás mais adivinhadores. Tuas imagens de escultura e tuas estátuas também destruirei no meio de ti, e tu não mais adorarás o trabalho de suas mãos. E arrancarei os teus bosques no meio de ti. Assim eu destruirei as tuas cidades, e farei vingança com a ira e furor sobre os pagãos, por não ouvirem. Vamos para o capítulo 6. Ouvi agora o que o Senhor diz: levanta-te, contende perante os montes e ouçam as colinas a tua voz. Ouvi, ó monte, a acusação do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o povo, e com Israel entrará em juízo. Ó meu povo, ó meu povo, o que fiz contigo? E com que te enfadei? Testifica contra mim. Pois te trouxe da terra do Egito, te remi da casa da servidão, e te enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. O meu povo, ó meu povo, lembra-te agora de Balaque, rei de Moabe. Consultou, e o que Balaão, o filho de Beor, lhe respondeu, desde Sitim até Gilgal, para que tu conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas e novilhos de um ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Então, aqui está dizendo, o que o Senhor fez de tão ruim para vocês terem se tornado assim um povo tão rebelde, tão desobediente? Lembra do que o Senhor fez, de onde o Senhor tirou vocês? Colocou um líder à frente, Moisés, Arão, Miriam, sacerdotes do Senhor. Veja o que aconteceu quando Balaque se levantou, quando Balaão se levantou. Veja todos os benefícios que o Senhor fez. E agora? O que a gente teria que fazer para aplacar a ira do Senhor? Apresentar litros e litros de azeite? Apresentar inúmeros carneiros? Dar o próprio filho para ele? Não é isso que Deus quer. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Era só isso que Deus estava querendo de vocês, o profeta falando. A voz do Senhor clama à cidade, e o homem sábio verá o teu nome. Ouvi a vara, e a quem a designou. Ainda há na casa do ímpio tesouros da maldade, e medida escassa, que é abominável? Devo considerá-los puro, com balanças falsas e com bolsas de pesos enganosos? Eu vou considerar puro o que eles estão fazendo de errado?
Balanças falsas e pesos enganosos já expliquei para vocês, né? Muitas vezes aqui. Pois os homens ricos estão cheios de violência e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te farei enfermo, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Tomarás posse, mas não livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não ungirás a ti com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho, pois obedecem os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andai segundo os seus conselhos, para que te faça uma desolação e de seus habitantes um assobio. Assim suportarão a reprovação do meu povo. Se inclinavam a outros deuses. Capítulo 7. Ai de mim, pois sou como quem colhe frutos de verão, como a colheita de uvas. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. O bom homem pereceu da sua terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com uma rede. Eles fazem diligentemente o mal com ambas as mãos. Assim exige o príncipe, e o juiz pede por uma recompensa. E o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho, o mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia dos teus vigias, e visitação agora será a tua perplexidade. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca daquele que repousa no teu seio, pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Por isso, olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta está falando, olha a situação que eu me encontro. Olha só, olha o que está sendo colocado diante de mim, que coisa terrível está sendo colocada diante de mim. Perdão da palavra. Olha que desgraça vai acontecer aqui. Olha só que coisa. Vai acontecer dos da própria casa se levantarem contra os seus. Tamanha desgraça, tamanha ruína, tamanha fome que ia reinar ali. Por isso ele diz, olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim, quando eu cair. Me levantarei quando me sentar em trevas. O Senhor será a minha luz. Agora é falando, acerca de Israel, como se Israel estivesse falando. Para os inimigos não se alegrarem com a derrota deles. Versículo 9. Sofrerei a indignação do Senhor, porque pequei contra ele. Até ele pleitear minha causa e executar o meu julgamento. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então ela que é a minha inimiga verá isso, e a vergonha a cobrirá, que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora ela será pisada como lama nas ruas. No dia em que teus muros forem reedificados, naquele dia o decreto será afastado para longe. Naquele dia também ele virá a ti, desde a Síria e das cidades fortificadas e das fortalezas até o rio, do mar até o mar e do monte até o monte. Mas a terra será desolada, por causa daqueles que nela habitam, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bozã, em Gileade, como nos dias antigos. Como nos dias da tua saída do Egito, eu lhes mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Elas colocarão a sua mão sobre a sua boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes e sairão dos seus buracos como vermes da terra. Com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Então, ele está falando aqui, apesar de tamanha desolação, de tamanha destruição, inimigos, não se alegrem, porque o Senhor é o meu Deus e Ele vai nos restituir, nos restaurar,
apesar de tudo de ruim que nós fizemos. Por quê? Versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a verdade e a Abraão a misericórdia, que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, Miqueias finaliza sua mensagem dizendo: quem é Deus semelhante a nós? Que apesar de tantos erros, tantos pecados, tantas iniquidades, por graça e misericórdia, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nos restitui a nossa salvação, entrega a nossa porção, a nossa herança, para aquele povo naquele tempo, a terra deles de volta, para nós, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo, a nossa porção na cidade celestial. Isso é maravilhoso. Coloque aí nos comentários, quem é Deus como o nosso Deus? Coloque aí, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Não há um Deus tão misericordioso, tão glorioso. Vai lá servir o Deus dessas religiões que invocam os espíritos e depois fala que vai sair de lá. Sabe o que eles falam? Se você sair, vou quebrar suas pernas. Né? Sirva aos deuses homens que se colocam como semideuses na terra. Sirva a esses líderes. Você é meu pai espiritual, estou debaixo da sua cobertura. Serve eles. Aí um dia fala assim, eu vou sair, eu vou mudar de igreja, você vai ver o tanto de maldição que eles vão jogar nas suas costas. Se você sair, você perdeu a unção, você isso, você aquilo. Gente, ninguém é como o nosso Deus, só Ele é rico em misericórdia, graça. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, passa por cima da transgressão? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Que Deus maravilhoso, né? Claro, para aqueles que se arrependem. Não é para quem vive na prática do pecado, não, hein? Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.